As ferramentas de efeito interativo, eu chamo elas assim, pois antigamente o nome delas era, né, sombra interativa, conexão ali, ajuste interativo. Então, são as ferramentas hoje simplesmente chamadas pelos efeitos, né? Então vamos ver como fazer esses efeitos do Corel, começando aí com os primeiros efeitos. Bom, então vamos lá. Primeiro efeito que nós temos ali na lista é sombreamento, então como trabalhar com sombra aqui no Corel, então vou pegar esse efeito aqui e basicamente você clica no objeto, segura e arrasta, escolhendo aí a direção que você quer. Aqui eu te dou algumas dicas. Ao utilizar sombra num documento gráfico, tome cuidado para que todas as sombras sigam a mesma direção, como se tivesse um sol em algum lugar do documento e tudo está indo na mesma direção. Porque se você fizer duas sombras em direções diferentes, vai ficar confuso, vai ficar estranho, não vai dar a ideia que você quer. Outra coisa a estar atento é, dependendo da direção que você dá para a sombra, ele pode dar uma impressão um pouco errada do que você está querendo passar para o cliente. Por exemplo, uma sombra nessa direção aqui daria a ideia de que essa logo, esse objeto, que quer que seja, está indo para trás. Por quê? Porque como a gente lê da esquerda para a direita, e a sombra está aqui na direita, então é como se ela estivesse indo para a esquerda, então indo ao sentido inverso da leitura do documento. Então, dependendo da arte, principalmente para partes que você quer defender bem aquela ideia, pode dar uma impressão ruim, né? Também dá a impressão que está caindo, que está para baixo. Por isso você vai ver muitas vezes, quando raramente uma logo ou algo do tipo tem sombra, vai estar nessa direção aqui. Tá? Basicamente, a última dica é pega leve na sombra, pega leve no gradiente, pega leve nos efeitos, porque você colocando muitos efeitos, isso é um erro mesmo para quem está começando, você pode ver que seu documento vai ficar, no fim das contas, feio, vai ficar muito chamativo, não vai passar a ideia que quer. Se você vê um documento bonito, artístico, criativo, você vai perceber que não são os efeitos exagerados que estão dando essa criatividade na maioria dos casos, né? E sim, o pensamento, a ideia que se quer passar, a identidade, isso sim vai passar corretamente. Então, toma cuidado para não exagerar ao utilizar esses efeitos. Bom, basicamente, então aqui você pode escolher a direção, você também pode escolher, através dessa barra aqui, o quão enevoado você quer que a sombra fique, ou o quão sólido. Tá? Ou pode personalizar aqui em cima nessa barra. Perceba que nós temos algumas pré-definições que você poderia escolher para aplicar ao seu objeto essa sombra, ou adicionar isso que você fez aqui agora, né? Você pode chamar de exemplo, nessa pasta mesmo que chamou aqui, e daí ele fica aqui, ó, na lista. Daí toda vez que você precisar de uma sombra assim, basta escolher aqui essa opção. Você pode mudar o posicionamento por aqui também, numericamente, tá? Então tem os valores aqui. Dependendo do tipo da sombra que você escolher, se for uma sombra mais interna, algum outro tipo, você pode dar mais alguns atributos aqui no meio. Aqui é a transparência dessa sombra. Se eu aumentar, ela vai ficar bem sólida, diminuir, ela vai sumindo mais. Aqui é o enevoamento da sombra, então podemos alterar por aqui também, se preferir. Aqui nós podemos pedir uma sombra interna, central, então tem outras opções para você aplicar a sombra. Dependendo da opção que você escolher também, tem mais sub-opções aqui de configuração dessa sombra. Perceba que ela vai ganhando uma outra aparência. Tá? Aqui a cor da sombra, geralmente é preto ou um cinza, mas você pode alterar. E o modo de mistura dela. Então, podemos alterar aqui o modo que ele vai se mesclando ao documento. Tá? Toda vez que você quiser tirar um desses efeitos que a gente está aprendendo, basta você vir aqui nesse botão, vai ter em todos os efeitos, ele limpa, ou seja, exclui aquele efeito aqui da sua área, tá? Então, esse é o efeito de sombra, dos mais comuns aí de serem utilizados. Eu vou removê-lo aqui. Então, esse é o efeito de sombra, e na próxima aula a gente vai estar conversando aí a respeito de mais efeitos interativos que o Corel oferece.